Fala galera, beleza? Aqui é o Diego. Hoje eu tô com o Mauro Bellini novamente, tá? O Mauro aí é braço direito do Dr. Wilker, tá lá no nosso grupo de WhatsApp também. E como ele já trabalha com transplante já há um bom tempo, ele conhece mais aí, né? Tira dúvidas mais técnicas da galera lá no grupo. E a gente vai falar um pouco sobre as variações de transplante, tá? Que a galera conhece muito ultimamente o FUE, às vezes já ouviu falar do FUT também. Boa noite. Mais uma vez no grupo aí, né? Uma honra. A gente está ali no grupo do Diego, sempre a galera aborda aí uns assuntos, né? Tem uns debates lá, e uns assuntos muito interessantes. Aí, com a ideia disso, surgiu assim, por que não falar sobre esses assuntos mais comentados Sim. pelo pessoal do grupo, né? E aí a gente separou um assunto hoje, que é um assunto, né, básico do transplante, que é falar da técnica. Quais são as técnicas, né? As duas, só tem duas técnicas, que é FUI e FUT, né? E variações dessas técnicas. Ou seja, como vai ser a extração, como vai ser a implantação, né? Não vai variar a técnica, e sim, né, como executar a técnica. Explica para a galera aí, assim, de início aí, qual que é a principal diferença da FUE para FUT? E acaba gerando até discussão, né? Um que acabou fazendo a É, FUT fala que é melhor, porque ouviu tal clínico falando que é melhor. aham, Assim, melhor para mim é o que é atual, é o que deixa menos cicatriz, é o que tem um pós-operatório mais tranquilo, é o que consegue extrair um maior número de folículos. Aí, poxa, mas a técnica híbrida que faz FUI e FUT não vai extrair um maior número de folículos? Não, não vai. A FUE, querendo ou não, vai extrair mais folículos e dá a possibilidade de deixar uma área doadora mais intacta para um segundo transplante. Lógico, se bem executada, né? sim. Mas não dá para falar mal de uma FUT, sendo que tudo surgiu dela, né? Tipo assim, poxa, eu vou falar mal? Não, foi muito importante, mas no passado. No Acabou. passado, exatamente. Acabou. Então, assim, depois da FUT, não, a princípio, né? Vamos falar o que é FUT, o que é FUI. A FUI é o termo popular fio a fio, né? O que extrai ali um por um, né? E a FUT é o que corta, né? Uma faixa do couro cabeludo. É um termo em inglês, né? A FUI é Follicular Unit Extraction, que é extração de unidades foliculares. A FUT é Follicular Unit Transplantation, que é tipo, é uma unidade folicular Transplantando de um transplantada. lugar para o outro, né? Isso, Então, o que foi? Depois da FUT, começou a surgir a FUI, só que com punches mais grossos. Punch é o equipamento que faz a extração, né? Vamos comparar com uma árvore para ficar fácil o entendimento. Essas Sim. empresas aí que plantam árvores, coqueiros e vendem essas árvores maiores, elas plantam, deixa crescer e na hora que vende, tira ali da terra e leva para o comprador. O que seria o punch? É o que vai cortar em volta da árvore, Sim. lá Tem um no aparelhinho, fundo, né, que já pega assim. isso, lá no fundo, para depois, ou seja, o punch ele não vai sacar a árvore, ele vai cortar em volta para depois vir a máquina que tira, né? Então é a Entendi. mesma coisa no cabelo. O punch vem, envolve o folículo, corta em volta, depois vem a pinça e puxa. Para você Isso ver. para todo fui, para todo. Aí vão falar assim, poxa, mas e o DHI não usa pinça? Usa sim, para extrair usa. Não tem como te sacar o folículo sem puxar com a pinça, É uma né? dúvida que eu tenho mesmo, porque a diferença do FUE para o DHI, então, seria o quê?
se Então, você extrai também, né? não tem como comparar FUE com DHI falando diferenças, porque DHI é variação do FUE. Ah, DHI entendi. é FUE. É FUE. Entendi. Só que, para abastecer um implanter, que é as canetinhas, eu vou explicar o que é, quais as variações. Precisaria de uma pinça. Então, assim, querendo ou não, vai usar pinça. Seja FUI ou seja FUT, vai usar pinça. Aí a gente teve melhoria do passado, né, FUI, para hoje. Antes usava punches maiores, né? Os médicos que criaram o FUI usavam os punches mais grotescos, umas lâminas para abrir, fazer as incisões mais grotescas, e aos poucos foi melhorando. Hoje os melhores médicos usam um Quanto mais punch... fino, melhor? Quanto mais fino, melhor. A recuperação é mais rápida, a cicatrização é mais rápida, o dano na área doadora é menor. Então é tipo assim, quanto menor o punch, melhor. Porém, nem todo lugar vai saber usar punch menor, não. Quanto menor... Sabe qual que é o milímetro dos punches mais usados aí? Quanto menor o punch, mais difícil, porque transecciona mais folículo. Principalmente se o cabelo for grosso, ondulado, crespo. Então tem cada tipo de cabelo tem o ideal. Só que o mais utilizado, vamos falar o comum, é 1 milímetro. Só que ainda é considerado, hoje em dia, pela atualização da técnica, é considerado grosso. Eu fiz o meu há 2 anos e pouco com 1 milímetro. Hoje, os médicos de mais nome utilizam 0,7. Então, assim, vamos comparar com uma lapiseira. Milímetro é tudo milímetro, né? Então, a gente tem ali a lapiseira... A 0,5 e a 0,7, né? 0,5, mas você lembra da 1? É mais grossa, né? Não, assim, mais grossa comparado com a 0,5, né? Consideravelmente, né? Sim. Porque a gente pensa, olhando ali, pode até não ser, mas num raio e vários, faz uma diferença muito grande. Faz. Na extração faz. E, assim, uma dúvida que eu percebi lá no grupo, que eu tenho também, porque até hoje em dia tem clínicas que fazem essa mescla aí de técnicas, a FUT com a FUE, na mesma cirurgia, se a FUE, né, considerado até melhor. Na minha opinião, é domínio. Você domina uma técnica e vai defender ela. Entendi. O mercado tá aí para todo mundo. Se você convencer o seu público que é melhor, ele vai ser fiel, entendeu? Então, assim, não vejo outro motivo. Há controvérsias, mas na minha opinião também gera um custo menor. Você consegue fazer mais cirurgias, porque, por exemplo, uma cirurgia FUT, 6 horinhas. Uma cirurgia FUI, 9, 10. Sim, porque ela é detalhada, né? Desgasta muito menos o profissional fazendo uma técnica, né, que vai cortar uma tira. Mas em relação a pós-operatório, é muito melhor. É muito melhor FUI. É menos invasivo, né? Apesar de não ser invasivo também, é menos invasivo. Você não vai ter pontos na cabeça, você não vai ter uma cicatriz. Sim. Não falando assim, eu não faria, mas tem gente que faz, e assim, cada um sabe o que faz. Mas assim, vamos lá, vamos voltar à ideia do vídeo, né? Que seria falar da variação. Sim. Quando a gente fala de variações, o pessoal fala assim, o que é melhor? FUI ou DHI? Igual eu falei antes, DHI é uma variação da FUI. São algumas variações. A primeira aqui que a gente deixou anotado, DHI. DHI é utilizar implanters, aquelas canetinhas, é tipo aquela canetinha que a gente tem que ficar brincando assim, ó. Né? Sim. Aí, essa canetinha, na verdade, eu acho que você não, bem provavelmente você não ouviu falar, Diego. Sabia que o DHI hoje tem um implanter
você consegue abastecer 10 folículos numa mesma canetinha. É como se fosse aquela canetinha antiga. Sabe aquela canetinha que tem 4 cores? Sei. Então, é a mesma coisa. Tem um implanter agora que você consegue abastecer com mais folículos para poder... Tava em teste. Não vai ser o médico que vai abastecer o implanter, porque não dá. Ele tá ali enxertando, né? Então tem a equipe lá abastecendo. Então, por exemplo, ele acabou de enxertar, ele já pega o outro com a equipe. É assim. Aí, isso, fica no mínimo 2 pessoas abastecendo os implantes. Aí agora tava em teste esse que vai 5 de uma vez. Tipo assim, não 5 de uma vez. Um, depois o outro. É como se fosse aquela caneta mesmo, que tem as cores, só que individual. Aí o DHI, o convencional, o mais comum, o mais utilizado é 1 a 1. Então, a técnica, a enfermeira, pega com a pinça, coloca dentro da canetinha, que é o implanter, entrega para o médico, o médico já faz a incisão, liberando o folículo. Acabou, devolveu, já ficou o folículo lá. Creio eu que tenha ajustes também. Os que não ficaram muito bem encaixados, depois vão ali na pinça e acaba corrigindo um ou outro. Não fique não deve ser todos que ficam na profundidade ideal, né? Enfim. Então, assim, é uma técnica muito boa, porém ela não é utilizada para hairline. Os lugares que fazem com DHI, eu vou falar dos médicos top de linha. Eles utilizam a hairline com lâmina de safira porque são incisões mais delicadas. Marcam menos a hairline do paciente. Então, assim, são informações que não são muito claras, são meio omissas. Porque a galera pensa, tá usando DHI, não vai usar pinça. Vai usar em diversos momentos. Só não vai usar para colocar o folículo, mas na hairline utiliza. Até porque tem aquela história, né, você fazer uma hairline, fio a fio é uma coisa, agora, dependendo da clínica, o médico, colocar aí 3 folículos, 4 folículos aqui na frente, vai ficar bem estranho, né, então não adianta seguir a DHI aí uniforme, né. Mas pela espessura da pontinha do implanter ser mais grosso. Porque pensa comigo, o folículo ele vai passar ali dentro. Ou seja, o diâmetro é maior do que o folículo. Aí, quando a gente faz com a lâmina de safira ou a lâmina de aço, a gente tem um corte. Não é cilíndrico, é um corte linear, né? E aí vem com o folículo e encaixa nesse corte. Aí ele dá expande um pouquinho para encaixar, né? Na hora de encaixar, ele acaba fazendo isso aqui e encaixa. Ou seja, fica uma distância 100% perfeita. Bacana. Entendeu? Então, por isso marca menos a pele. Você pode falar um pouco sobre angulação? Como que é colocado o folículo? Assim, tem um padrão, coloca ele virado? Seja DHI, seja com pinça, tem o ideal. O meio, né, tudo reto mesmo. O cabelo nasce e vai cair, e aqui tem que dar volume mesmo. Agora, detalhes, né, refinamento, né, um trabalho artesanal seria recesso temporal e hairline. Não pode ser em qualquer ângulo. Tanto que a gente está vendo aí um monte de recesso temporal, tudo esquisito, tudo espetado assim, já viu? Já. Por quê? Primeiramente, angulação. Nosso cabelo dos lados não nasce para frente, não. Ele nasce para baixo. Verdade. Então, a angulação da incisão tem que ser assim, ó. Porque na hora de colocar o folículo, é assim. Não vai ser assim. Então, isso vai mudar totalmente o resultado. Ficaria muito estranho, verdade. Outra coisa, por que recesso temporal fica marcado? Olha só, a quantidade de cabelo que a gente tem no recesso temporal, né, é bem menos do que em cima. Pode reparar, de todo mundo. Então não adianta eu vir aqui e meter um recesso temporal super denso, vai ficar esquisito, pô. Nosso resto do... Imagina aqui, tudo lotado de cabelo aqui, muito, muito denso.
Aqui atrás não é muito denso. Vai ficar Nossa, marcado. Vai ficar uma vai faixa ter. assim, não muito cabeludo e onda. E tem que selecionar os folículos com fios mais delicados para cá, né? Folículos de 1 fio, 2 fios. Primeira camadinha aqui, assim, 1 fio, fios fininhos. Depois melhora. Pô, e são Vamos, detalhes aí que faz toda a diferença. E assim, quem está procurando transplante, pô, nem se liga não nesses vai se detalhes atentar, aí, né? não, não vai. Não vai Conteúdo saber. informativo assim é raro. Quando vamos falar de hairline, mesma coisa. Angulação de hairline não é reto, não é com aqueles cabelos tudo assim. Se aqui é assim, aqui vai ser mais tombado. Por quê? Porque tem um caimento do cabelo. Pô, eu tenho, né? Vamos supor, meu cabelo desse lado aqui nasce assim, beleza. Para baixo aqui, eu jogo pro lado. Ah, Aqui, o meu cabelo já nasce assim. já mais Então, de lado. adiantaria colocar todos os assim? Não. Ia ficar um ninho de rato, tudo, Vou ficar um né? redemoinho. Iria ficar um É, redemoinho, né? pois é, então tem todos esses detalhes. E também os fios que vai selecionar para hairline é o mesmo esquema, fios mais delicados para dar acabamento. Geralmente são os do pezinho, perto da orelha, são fios fininhos. Outra variação aí, o que mais tem aí de diferente? Que você até não tinha ouvido falar, né? O DNI. Não, nunca ouvi falar. O que é o DNI? A mesma coisa do implanter, o DHI, ou seja, o nome bem parecido. Sim. A diferença é que o DNI, ele não vai vir com a canetinha, espetar e já soltar o folículo. Não vai furar, o DNI não tem corte. Então ele vai fazer as incisões com lâmina, seja de safira ou seja de aço, vir com o implanter, né, o DNI, enxertar naquele buraquinho já que está feito e liberar o folículo. É a única diferença. Entendi. Todas são bem parecidas, né? Mas tem um detalhe aí que muda, né? Eu não vejo, tipo assim, eu não sei por que um lugar vai usar DNI ao invés de já usar o DHI de uma vez, né? Assim, não vejo o motivo. Até ouço falar pouco de lugares que fazem DNI. É mais comum DHI, né? A gente vê aí. Não, na verdade, o mais comum é a pinça, né? Que a gente. Todo mundo conhece é na pinça. Qual que é melhor? Né? Isso. Melhor que dá certo. É muito utilizado o DHI para paciente mulher. Ou aquele paciente que não quer, por hipótese alguma, raspar o cabelo. Só que Tá. a eficiência do DHI ela é menor do que o que raspar na cabeça. Você imagina aquele monte de cabelo longo e o médico tendo que trabalhar entre os Atrapalhando. fios. Sim. Então, assim, a melhor é a que funciona. Seja pinça, que os que fazem só DHI falam que danifica os folículos. Não necessariamente, porque se o médico domina, a equipe domina, a perda de folículos é mínima, não chega assim a 3%, é bem pequena mesmo a perda. Então, é o que funciona, né? É isso aí. E assim, esse negócio que você comentou de perda, né? A gente tem muita. Eu, pelo menos, quando eu fiz o meu transplante, quando eu terminei, que eu acordei, eu olhei lá na janela, na parede lá, tinha anotado lá, né? Ó, foi extraído tantos folículos, foi colocado tantos. Só que há uma perda aí, né? E eles tem uma porcentagem normal aí de perda. O que é considerado uma perda baixa aí? Porque Ô Diego, falar que não tem é mentira. Só sim, que quanto vai ser a perda normal? Né? e Vamos falar assim de 3%, cara, estourando para não ficar muito alto, 5%. Não tem que ser mais que isso, não. mais que Mas, isso já. Mas, Diego, eu já vi área doadora aí que você pensa assim, você bate o olho e fala, caramba, eu acho que eu te mandei. A gente olha ali e fala, caramba, extraíram 4.500 folículos para uma calvície pequena. E Foi não lá, o cara parece. mandou a foto, era só hairline. Só aqui Quantos na folículos frente. extraiu? 2 e pouco. Ou seja, Não não sei o preciso que falar, aconteceu com né? os outros, né, cara? Foi por lixo. Preciso falar. Foi para decomposição, Nossa, cara. infelizmente. Aí esse que é o pior. Pior coisa é
jogar folículo no lixo. Não, esse aí já era, nunca mais vai ver. Não vai nascer Porque de ele não novo, vai né? nascer de novo, né? Então você perdeu, Exato. né? Caramba. É foda. Aí eu tava até falando, né, quando eu falei sobre, tipo, como faz a incisão, com lâmina, seja de safira ou de aço, né? As duas opções. A mais utilizada é a lâmina de aço, que é convencional. Só que vários médicos hoje utilizam a lâmina de safira porque é um corte mais delicado. Principalmente para cabelo super fino é o melhor. O melhor se fazer é utilizar porque fica menos dano, né? Menos marca. Se o cabelo é super fino, o folículo, consequentemente, ele é mais fino. Você vai usar uma lâmina mais grossa? Não, vamos já Vai partir para ficar, uma mais fina. sim, vai ficar rasurado, né? É, E para evitar o máximo de dano possível, para ficar o mais natural possível, né? Ter o melhor benefício. entendi. E tem mais alguma variação além do DHI e do DNI? Existe Tem. mais? Não, não, assim, tem outro método, né, também que é porque começa a fugir do parâmetro. A gente está falando assim, quando a gente fala de FUI-FUT, a gente fala da forma de extração, né? Quando a gente fala de implantação, a gente tem pinça, DHI, DNI, que eu saiba só. Mas aí tem a forma de a abertura do canal. Eu não acabei de falar da abertura de canal com lâmina de safira e lâmina de aço. Tem Sim, abertura do canal a laser, né? a laser. Você tá vendo que é outra coisa nada a ver. A gente não pode comparar, tipo, é feita a técnica a laser. Não. A técnica é FUI-FUT. Só que a gente está chegando Aham. na abertura do canal. A extração é uma coisa, a abertura do canal é outra. Laser. A princípio, eu sempre ouvi falar que o laser fazia a abertura do canal, né? Que ele já fazia o disparo, já abrindo os canais. O que eu sei do laser é que o laser tem um disparo tipo fila indiana. Vai ser sempre a mesma distância, a mesma ordem. É como se fosse formação de soldado. Todo mundo não fica numa distância exata, tanto pro lateral quanto. Isso daí tira a naturalidade, na sua opinião? Cara, na verdade, não influencia na naturalidade, mas influencia na densidade. Você tem uma densidade ali programada em todo o cabelo. Então, imagina você também acho que era assim. Você tem cabelo aqui no meio, não é? Você tinha? Cabelo um pouco no meio. No meio, sim. As entradas eram lisona. Sim. Aí você imagina o disparo, disparo, por exemplo, numa área lisa, com certeza vão programar o laser para ser o mais próximo possível. Só que tem uma limitação. Na minha opinião, não chega a uma densidade ideal, principalmente para cabelo fino. Mas vamos lá, teve disparo, disparou. Aí essas incisões, como que elas vão ser o mesmo disparo, mesma distância daqui, onde você tinha cabelo? Aonde você tinha cabelo, vai ter que ser outra programação. Aí Sim. Vamos supor que chegou numa programação de uma distância, né, maior, né, ou seja, menos densa, porque você tinha cabelo ali. Já tinha. Só que a disponibilidade dos disparos, lembra do soldado? Eles são a mesma distância, tanto de frente quanto de lado. Ou seja, a distribuição de folículo de fios naturais. É isso que eu ia falar. A disponibilidade de fios que a gente tem nativo, o laser não vai ver onde tem fio. Ele vai disparar em cima de alguns. Caramba. Aí temos assim, tem, né, defesas que fala que o laser não mata os fios nativos. Aí, minha conclusão, assim, se vai disparar em cima, na minha opinião, ia matar. Só que eu ouvi falar que o disparo do laser, ele não atinge uma profundidade do seu folículo natural. Aí eu fiquei, como assim? Então a gente vai enxertar um folículo num lugar e ele vai ficar mais raso do que meu folículo natural? É tipo assim, como se fosse Uma teoria contradiz a outra, né? Sim. É como se fosse uns 6 milímetros para o folículo natural e 3 milímetros para o disparo do laser.
Foi a explicação que eu vi. Aí eu falei assim, não faz sentido. Aí que tá elas. A investigação. Não foi investigação minha. Surgiu um vídeo no grupo, no seu grupo, de um outro médico explicando sobre o laser. Aí eu gostei, porque foi muito realista. Ele mostrou o disparo do laser numa folha de papel. Esse disparo do laser, ele não furou o papel. E um papel é muito fino. Ele só marcou com queimaduras. Tipo, o laser, ele não queima? Sim, Marcou marcado. vários pontinhos, provando que não furava. Ou seja, para mim é um mapeamento, resumidamente, eu concluí isso. Eu posso estar errado, cara. Mas na minha concepção, é um mapeamento da incisão. Disparo, já tem ali aonde vai colocar, na hora de vir ali com uma lâmina, seja o que vai ser, já tem os lugares. É muito mais rápido. Só de acabar de furar ali, entendeu? Então, e você aí, mesmo ir medindo ali, né, manual. Isso. Aí vou da ideia lá. Fura a 3 milímetros e o folículo nativo está a 6 milímetros. Ou seja, essa queimadurinha, será que então chegou a 3 milímetros e depois que vem completa os outros 3 milímetros? Mas aí, completando, acaba matando, completando os outros 3 milímetros, chega no folículo natural. E aí, vai matar? Na minha opinião, sim. Posso estar errado, mas estamos aí para debate. Sim. É um tema aí que vai gerar discussão mesmo, até porque tem 2 pontos de vista, né? Exatamente. 2 pontos de vista. Eu estou dando meu ponto de vista de uma pessoa que trabalha com FUI. Sim. Né, que entendeu sobre FUI trabalhando com o Dr. Wilker. Agora, peguei 2 pontos de vista de uma pessoa que entende de FUT e laser. E outra que eu acho que faz FUI, mas entende de laser, que ele deu uma demonstração. Então fica aí, cada um na sua conclusão. Tá no ar. Se quiser buscar a fundo, né, isso aí vale a pena, porque é um assunto bem interessante. Gostei pra caramba de quando eu vi esse vídeo. Bacana. E aí, Diego, temos mais uma variação. E falar de até robótica, é outra variação? Aí, é a última. Só que a gente não tá falando de incisão, né? Não tá falando de a forma que vai colocar o folículo, e sim extrair. A técnica robótica é na extração. É só na extração. É só na extração. Eu dei umas ideias de implantação, né? DHI, DNI, pinça. Uhum. Agora, a robótica, ela é FUI. Tá vendo que a gente sempre volta lá na FUI e na FUT. Por que a robótica é FUI? É um robô, ele chama Artas. Se eu não me engano, ele custa $1 milhão, mais ou menos, o investimento, mas não vale muito a pena, não. Porque o robô, ele é programado também. Se você ver o vídeo, quem quiser buscar, coloca funcionamento do robô Artas no YouTube. Coloca transplante para buscar que é transplante. Ele fica mapeando assim, ó. Aí vai. Você tira. Aí, só que ele não suga o folículo, não, cara. Eu acho que ele só faz, igual eu falei ali, o corte em volta, depois tem que ele sacar com a pinça, mesma coisa. Ele é só um facilitador, na verdade. Mas ele não vai substituir a mão humana, cara. Por enquanto, pelo menos agora não substitui, não. Isso aí pode ser daqui a um tempo, mas agora não substitui, não. Assim, não tiro o crédito porque pode ter um avanço tão cabuloso, igual o transplante capilar evoluiu, e esse robô, eu não duvido de nada, cara, do futuro. Mas assim, por enquanto, tá anos-luz atrás de uma técnica manual, de uma técnica artesanal. Lógico, quando a gente fala de algo bem feito, não é qualquer lugar, não é qualquer clínica, porque a gente cansa de ver, assim, gente que está aprendendo, né, não está com uma equipe preparada e está ali fazendo o trabalho, não vai entregar um resultado tão bom quanto um lugar experiente, né. Então, no resumo, Diego, eu acho que o melhor é o que funciona. Seja fazendo de um jeito ou do outro, se está entregando um resultado, é o melhor lugar. E como que é feita essa programação, assim, é ali na hora
ou, por exemplo, na clínica do Dr. Wilker, vocês fazem uma pré-consulta, já identifica ali, porque eu ouvi falar que algumas clínicas já fazem a marcação até um dia antes, aí o paciente vai embora, dorme, aí no outro dia ele volta e tá a marcação, aí que, enfim, quando eu fiz o meu, foi minutos antes, né? Já fez a marcação ali na hora, já fez o planejamento ali e já seguiu com a cirurgia. Lá no Dr. Vilker é dessa forma também? Como que é o Não, planejamento aí? não faz sentido algum, né? Marcar antes. Por quê? Você tá com, por exemplo, o Dr. Vil faz 2 pacientes por dia. É para otimizar tempo? Que tempo? Uma marcação é tão rápida, uma conversa ali, né? Eu acho que geralmente o lugar que faz assim é que está fazendo uma linha de produção, são muitos. Então, para não ter, às Pode vezes, ter ser. um consultório só tem 6 pacientes chegando para operar, entendeu? Aí já Não faz, agiliza, né? Diego, imagina o problema. Vamos imaginar uma situação. O paciente saiu da clínica no dia anterior com tudo marcado, tudo certinho, cabelo raspado, área doadora delimitada, área transplantada, hairline, tudo. O Tudo paciente, certo. sei lá, cara, ele foi sair para comer, sei lá, foi fazer alguma coisa, tomou uma chuva, aquilo tudo, aquela tinta toda saiu. O que acontece? Cadê o projeto Pode da acontecer. cirurgia, cara? Ou suou, né? Tava Sei calor, lá, aconteceu derreteu. alguma coisa ali. Pô, o paciente deu mole e alguém limpou, borrocou tudo. Mas sabe o Imagina que a é o situação. pior disso? O pior é se o cara achar que, por exemplo, a testa dele ficou alta e apagar e desenhar de Ele novo. falou, o quê? Esse doutor tá ficando doido. Aí vai lá e chega em casa e faz isso aqui, ó. Pode. Aqui. Eu tenho uns Mas caras no grupo que eu não duvido que faria isso, cara. faria, cara. Então, aí você imagina o problema, porque o rascunho, o mapeamento da cirurgia foi todo embora, cara. Não tem como ver o cabelo que tá todo raspado mais, não tem como ver a área doadora mais. Ou o médico tá vendo e avaliando o paciente todo dia, toda hora, não é só o que vai operar. Às vezes, como é que vai lembrar de tudo? Entendeu? É muita coisa. Enfim, não faz sentido isso. A consulta antes, ela acontece porque assim que o paciente chega, tem a parte de documentação, depois tem a parte da consulta que vai definir essas coisas. Hairline, área doadora, o projeto todo. Às vezes, muitos pacientes moram, vamos supor, longe, ele tem que chegar na noite anterior para no outro dia cedo estar lá. Muitos Sim, nem sim. conseguiriam ir um dia inteiro antes para fazer esse processo também. Então, assim, não tem ganho nenhum fazer isso primeiro, entendeu? E é isso. Muita gente aí tem medo de fazer um transplante, até para não parar a vida, né? Assim, o cara tá trabalhando, às vezes ele não tem um tempo hábil assim para perder uma semana, ele já quer ir, se possível fazer e já meio que voltar à rotina dele. Lá no Dr. Vilker é assim, o paciente A depois que termina o maioria. transplante já é liberado? A maioria. Cara, a gente hoje vive um mundo muito corriqueiro. A gente quer as coisas de imediato, a gente quer não perder tempo com nada. Cara, outro dia a gente estava iniciando julho, hoje a gente já tá, cara, segunda quinzena de agosto, tá voando o Voando. tempo. Então, cada vez mais vai ser essa sensação da vida passar muito rápido. Então, ninguém tá querendo perder tempo. Tem paciente que volta a trabalhar no dia seguinte, cara. Por quê? Porque o trabalho é muito, minimamente invasivo. Tipo, o doutor utiliza o mínimo de solução anestésica possível para o paciente ter um pós-operatório mais tranquilo, mais rápido. O punch, por ser 0,7 milímetros, a cicatrização é muito rápida. Cara, hoje a gente está removendo, falando para o paciente para fazer a primeira lavagem com menos de 48 horas, Diego. Às vezes o paciente, vamos supor, o paciente que operou hoje, ó, vamos supor, acabou agora mesmo, 8 horas da noite, amanhã ele só vai passar uma solução de crescimento, que a gente está passando uma solução para o paciente passar 15 dias, tem um óleo de cicatrização, tá tendo umas coisas diferentes aí, que o pós-operatório está sendo bem mais top, as casquinhas estão soltando bem mais fácil, são algumas melhorias que a gente teve aí, a gente passa a receita para o paciente manipular. Assim, é algo bem inovador mesmo, esse óleo, essa solução de crescimento. Eu mesmo nunca ouvi outro lugar passando.
Estou usando também. Então, antes, a galera fala de óleo Johnson. A gente não tá usando óleo Johnson mais. Ficamos 2 anos utilizando óleo Johnson, até que chegou nesse óleo novo aí, esse composto desse óleo que a cicatrização é outro nível. A sepsia também fica muito, porque tem uma espuma especial agora, então, enfim, melhorou bastante. E a tendência é melhorar cada vez mais. Aí, cara, a gente tem hoje tudo mais bem pensado para o pós-operatório ser mais tranquilo, para o cara não perder a vida dele alguns dias, tipo, tem que ficar em casa de repouso. Não para toda a profissão, né, Diego? Não adianta eu falar pro pedreiro que ele pode trabalhar no dia seguinte. Não pode, pô. Impossível. Enfim. O motoboy. Então, assim, resumindo, exposição ao sol e esforço físico, cara, uns 10 dias aí de boa. Né? Depois, sempre que puder, evitar uma exposição ao sol, botar uma cobertura, um protetor solar, tem todas as orientações. Agora, o cara que trabalha um advogado, no outro dia ele pode trabalhar. Ele vai estar com curativo ainda, né? Mas ele pode trabalhar. Teve um dono de mercado que é amigo meu, que ele voltou a trabalhar no dia seguinte, estava lá no mercado dele com curativo, só que é só no dia seguinte. Se o cara for dono do mercado, ele não fica em casa, não. E ele não aguenta. Aí no outro dia, né, vamos supor, o paciente, igual eu estava falando, o paciente fez hoje, amanhã ele vai fazer nada, praticamente só aplicar a solução de crescimento. Aí depois de amanhã, na parte da manhã eu já entro em contato, instruindo tudo, falando como é que faz a lavagem, porque nem todo paciente é do Rio, não consegue ir na clínica, não precisa se preocupar que a gente passa todas as instruções, vai ficar de cima. Assim que acabo de lavar, me manda foto, se não me mandar eu vou encher o saco, porque eu tenho que ver. Tem que ver se está tendo uma cicatrização legal, se tiver acontecendo alguma coisa, tem que passar uma medicação, né? Então aí eu mando pro doutor, o doutor volta para mim e fala, passa tal medicação. No pós-operatório, foliculite, outras coisas assim. Esse vai ser um tema que a gente vai conversar depois, como é antes, como é depois, como é durante, né? Deixa pro próximo vídeo. Mauro, eu tenho uma dúvida, já aproveitando aí, antes de encerrar, enfim, você falou que leva menos de 48 horas para a primeira lavagem, né? Após o procedimento. Atualmente, sim. E no caso, quando eu fiz, a minha cirurgia terminou por volta das 4h30, 5 horas, 17 horas. E aí eu fui já lavar no outro dia, às 10 da manhã. Não é muito curto esse período? Mas você foi lavar em casa ou na clínica? Na clínica. Colocaram outro curativo ou não? Quando eu saí do transplante? Não. Quando fizeram a primeira lavagem no dia seguinte, colocaram outro curativo ou você ficou sem? Não, tiraram. E não voltaram com o outro? Não. Beleza, Diego. Você mora perto da sua clínica, né? Uns 12 quilômetros por aí. Muito perto. Imagina o paciente que tem que pegar um voo para ir lá para o Nordeste, no outro dia sem curativo, com tudo ainda sem cicatrização, e ele encostando em avião. Sim, eu falo assim, por exemplo, foi implantado. Não seria muito pouco tempo para você já fazer a primeira lavagem? Não teria que aguardar mais tempo? Não faz mal, não faz. Só que não tem necessidade. Por exemplo, acontece de paciente na primeira noite, o paciente que é de fora, tá lá no hotel, a primeira noite, sei lá, teve um sangramento durante a noite. Ele tá com o curativo tudo sujo. Ele vai lá na clínica, faz a primeira lavagem, só que volta com o curativo. Porque ele tem que viajar, cara. Como é que ele vai viajar com... Aqui, beleza, não vai tampar, mas aonde ele encosta, não tá cicatrizado, para ele pegar uma infecção é um pulo. Então, ele não pode viajar sem curativo. Então, ele vai só remover só em casa, quando ele chegar. É diferente de você, que tiraram ali, porque você estava perto de casa. Sim, porque na época eu pensava assim, será que os folículos implantados já deu tempo de eles fixarem e já fizeram não deu tempo, não. Não deu tempo. Mas não estamos falando de uma lavagem bruta. É apenas jatinhos e tal. Não vai fazer mal. Não fizeram, vamos falar, não fizeram errado com você. Então eu fico menos preocupado aí, porque achei que talvez poderia até ter perdido alguma coisa aí. Não. A equipe tem técnica para fazer uma primeira lavagem no dia seguinte. Mas a gente não instrui o paciente a fazer no dia seguinte, mesmo os que moram no Rio, porque ainda está em cicatrização.
Cara, a gente fala de menos de 24 horas, não vale a pena, deixa para o outro dia, entendeu? É mais Mais prático também. cômodo, é muito melhor ser, como é que fala, resguardar de problemas. Tem que ser Então, por isso cautelista. por isso tem que ter instrução da clínica. A galera aí que fica perdido, não, cara, não fica perguntando uma clínica, ou, não, uma clínica não, fica perguntando um paciente de um lugar ou de outro, pegando N informações e se complicando mais ainda com a informação, não. Pega a instrução da sua clínica e segue. Porque se der problema, quem vai te amparar, quem tem a obrigação de te amparar é a clínica. Imagina a clínica saber que você fez uma instrução que ela não deu. Então não tem nada a ver. Então cada um faça a instrução que a sua clínica recomendou. Se ela te abandonou, aí sim, cara, busca informações. Você não vai também, né? Porque muita clínica abandona, né, Diego? A gente tem visto aí. Já veio gente no meu privado que, segundo o paciente, o doutor não passou nem o que ele deveria usar aí durante o tratamento aí para recuperação. Assim, ele não sabia nem o que era finasterida, qual que era a diferença, não passou minoxidil, acho que só passou um multivitamínico. Enfim, o cara estava totalmente perdido. E assim, ele buscava contato com a clínica, aí passava pela secretária, depois chegava para o médico, aí o médico já fazia um telefone sem fio, talvez chegava uma informação diferente. Não, e sem falar que eu ouvi falar desses lugares assim, que a resposta para ele ter demora mais de dia, né? Pô, e o cara tá ali desesperado na hora, né? A hora que você faz a Imagina se não primeira. fosse os grupos, né, Diego? O seu grupo, se não fosse o YouTube. E não, cara. É obrigação acompanhar. O paciente não pagou barato para Sim. só fazerem e tchau. Cara, até um. Vamos fazer uma comparação aqui. Até um pintor, quando pinta a sua casa, no outro dia tá te perguntando se a tinta trincou, cara. Verdade. Aí vem um médico e faz a cirurgia e não te pergunta nada, cara. Ô, Diego, é vontade de pegar o mesmo, ó, tapa na cara, pede pra sair, É cara. aquilo que a gente estava falando naquele dia, a diferença de paciente para cliente, né? Um paciente, você se preocupa com ele. Aí, no caso, um cliente, você fez o serviço, tá feito, né? Pronto, já atendeu, já era. Você Cliente acha não. que as Casas Bahia vai te vender um móvel e te perguntar no outro dia se o móvel tá legal? Isso é cliente. Exatamente. Exatamente. Bom, Agora, Mauro, pedir feedback é paciente, é alguém que você não vendeu um produto, vendeu um sonho. Então, a galera tem que botar isso na cabeça. Não tem que aceitar o mais ou menos, não tem que aceitar o ruim, tem que aceitar o perfeito. Porque você escolheu o lugar pensando ser perfeito, então tem que ser. tem que ser bom, porque eu vejo muitos comentários lá, pô, um dia eu quero ter condição de fazer um transplante, pô, não consigo, não tenho condição. Então, cara, às vezes abre mão de algumas coisas, junta dinheiro, escolhe mal uma clínica, perde a área doadora, enfim, vira um É um inferno na pecado. vida do cara É um pecado. e fica até pior, a autoestima dele fica mais baixa do que quando estava antes, porque antes ainda ele tinha a opção de corrigir o problema. Às Depois vezes que o cara dá cagada, raspava tudo, ficava bom, aí agora nem raspando tudo, porque tá tudo agora marcado, nem tudo raspando, horroroso. marcado, e ele não vai poder corrigir porque já foi usado a área, enfim. Cara, E a então assim, consequência disso é muito grande, né, Diego? Gera depressão, aí o cara não consegue superar, gera um suicídio, e a cara, clínica não quer nem aí saber o que aconteceu com a vida da pessoa. a vida pessoal do cara vai ladeira abaixo, profissional emenda tudo, É enfim. um Então, assunto muito parece sério, é uma coisa parece ser tão simples uma escolha de uma parece, clínica. né, cara? Todo mundo fala assim, nossa, eu achei que transplante era só pegar e fazer. Não. E olha só, né? E tem gente ainda hoje com tanta informação nos grupos, no YouTube, enfim, que para ele eu vou onde está mais barato, eu vou onde é perto da minha casa. No caso, eu fiz sim perto da minha casa, mas na época eu quase não tinha informação, não sabia quem que era bom, o que tinha que Não tinha fazer, muito, não. não tinha. Acabei, entre aspas, Foi levando na até pandemia, sorte. né, Diego? Foi, foi. Em Eu lembro. 2020, Que dia? 2022, né? 22? Eu fiz Cara, 21. eu tô até perdido. Eu fiz 1 ano e 6 meses. Você tem 2 anos e 6 meses, né? A Eu gente fiz em tá. fevereiro de 2021. Então.
e eu fiz em fevereiro de 2022. Então, Legal. um ano aí de... Cara, É isso, mas Diego. é isso, cara. E assim, vamos já, se o pessoal puder colocar nos comentários algumas outras dúvidas Sugestão de e tema, coloca aí, onde cara. Vamos fazer o exatamente. seguinte, próximo vídeo, ó, toda pergunta que tiver, a gente já inicia respondendo as perguntas. Não precisa nem de responder nos comentários, não, Diego. A gente já pega as perguntas que tiver, já responde no vídeo e já inicia o próximo tema. O próximo tema, pré-operatório, operatório, pós-operatório. Um Ah, cronograma aí. quem está pensando em fazer o transplante já é um tema aí importante para saber aí como que vai ser o cronograma aí quando você fizer o seu. Ô, Show. Mauro, eu então, muito obrigado por mais essa conversa aí, tirar dúvida aí, até dúvidas que eu tinha, né? Tinha coisas aí que eu nem sabia que existia. Então, como a gente falou, são dúvidas mais técnicas, né? Assim, que a pessoa precisa estar mais inserido assim, e é importante até para quem está buscando fazer aí, entender um pouco dessas variações aí, para quanto mais informação, melhor, né? Mas aí, Exatamente. quer dar alguma conversa a mais aí? É mais isso? E Não, só isso mesmo. E quem quiser me chamar aí, o número tá aí. Você vai deixar o seu link do grupo aí, alguma coisa, né? E é isso. Segue aí e se inscreva no canal do Diego, ó, curta o cara, vídeo e deixe e seu comentário. eu não falei ainda nenhum vídeo do YouTube, mas posso falar aqui, hein? Vou fazer um segundo transplante aí, hein? Vou Tô trazer você. pesquisando clínica aí, pesquisando uma Vou, clínica vou aí. te trazer, meu filho. Vou buscar você aí. Ah, na verdade, já escolhi, se Deus quiser, aí em breve aí vou estar fazendo, por que que eu vou estar fazendo, né? Como o Mauro disse, é algo aí que a gente faz para a gente ficar feliz, para a gente ficar satisfeito, né? E, claro, o meu melhorou bastante, mas ainda não está da forma que deveria, da forma que eu gostaria, então por isso que eu vou fazer um segundo transplante aí, e com Vamos uma fazer um pessoa. refinamento, né? Isso, que acaba sendo, às vezes, até mais difícil do que um transplante, né? Com Porque é certeza. mais Com certeza. delicado, né? Com certeza. Então, a escolha aí é essencial aí do bom médico. Diego, só um detalhe. Deixa o cupom pra galera aí, através desse Sim. vídeo aí. Show? Então é isso aí, galera. Quem tiver aí no que assistiu a live aí e tá buscando clínicas aí para fazer, aproveita aí o cupom, tanto do meu canal, ou quem tiver lá no meu grupo, tem R$ 500 de desconto aí na clínica do Dr. Wilker. É só você falar com o Mauro, com esse cara aqui, ó, tem até o telefone dele aí, só chamar Já ele no entra em WhatsApp. contato com esse cupom, galera, que depois de um mês já agendado, não adianta vir com cupom, não. Já manda já o cupom, fala que você veio da live do meu canal, já manda lá para ele que ele vai fazer lá, vai negociar com você e ver a melhor forma aí de você realizar o seu sonho. Isso Mas aí. então, é isso aí, galera. Valeu, até Valeu, mais, Diego. até o próximo vídeo. Tamo junto. Até.